Alô, alô, você ligado no canal do Atirson, muito obrigado pela moral que você tem dado para toda a equipe do canal. E hoje, uma entrevista para lá de especial, agradecendo os nossos parceiros, os moderadores do canal, você que está sempre com a gente. Uma entrevista para lá de especial, naquele clima ainda de título de Libertadores, Campeonato Brasileiro, já entrando no clima de Mundial, mas para trazer o nosso convidado de hoje, cara revelado no Figueirense, jogou no Deportivo La Coruña, Atlético de Madrid e agora, Atirson, meu parceiro. Agora é Mengão. Ele tá no Mengão, né? E tá honrando você, tem conhecimento de causa pra poder falar. Honrando não, pô, tá mais do que honrando. Mais, tá né? Maluco. Ó, tá vago aqui. É dele. Quem é que vai sentar aqui? Aqui, ó, Felipe Luiz pode chegar. Seja bem-vindo, calma aí, né, cara? Pô, obrigado, primeiro eu vou tirar o chapéu, né, cara? Pô. Que honra. Caramba. Prazer imenso. Abraçar o ídolo não é todos os dias, né? Pô, Caramba. prazer imenso, cara. Não, prazer. Seja bem-vindo ao canal nosso, né? Não é meu não, nosso. Fico muito agradecido. Muito obrigado, não. Tô até nervoso. Hoje a gente tinha alguma coisa de parecido, o cabelo, né? Eu tinha o cabelo grande. Não, mas, pô, eu gostaria de cortar o cabelo, mas minha mulher não deixa, né? Ó, se daqui pro final da entrevista ele sugerir fazer uns dreads, umas tranças que ele fez, não cai nessa não. Não, mas, pô, Pô, é o Flamengo- maneiro, cara. o Carnaval Flamengo tá chegando aí. foi- Não, o Flamengo foi campeão, tem que fazer alguma coisa no cabelo, Então, né, fazer um Gerson? dread, pô, Não, maneiro. não, você. Não, eu não, pô. Mas eu não fui campeão, não, deixar. porque foi vocês, eu só torci. Ó, já que você tá falando disso aí, eu vou começar o bate-bola. A qualidade obviamente inferior em relação de vocês dois, nem compara, mas o bate-bola a gente começa sobre o seguinte: muito se repercutiu desde a sua chegada ao Flamengo, aquela declaração, né, a pergunta que foi feita lá de quem você se inspirou quando você começou a jogar futebol, e aí dá pra perceber nitidamente, a gente vai ver até a imagem agora no canal, bem espontâneo o Atirson. Então, o meu cara que eu mais segui aqui foi o Atirson, né? Gostava muito do jeito que ele jogava, o jeito que ele conduzia a bola, até tentava imitar, né? Muita gente era do Roberto Carlos, mas eu era do Atirson. Até mandei mensagem para ele e tudo, né? Antes de vir para cá, uns meses atrás, né? E é um cara que marcou bastante quando eu tentava imitar, né? Depois eu vi que não dá para imitar, que cada um tem a sua forma de jogar. E aí, assim, pra gente aquilo ali, o dia que a gente viu, foi bem bacana. O Atirson tava viajando, não tava no Rio. A gente no grupo começou a falar, caramba, que maneiro, colocamos no Instagram. O Instagram dele de 20 mil foi pra 40 mil. Valeu, Felipe Luiz! E assim, conta pra gente como é que foi e pode até complementar aquela declaração. Não, eu comentei com ele, né, já. Normalmente nas categorias de base a gente tem uma pessoa que a gente se espelha, né? A gente tem uma forma de jogar um pouco parecida, ele é bem melhor, né? Mas, então, aí assim, eu comecei a me espelhar muito na forma que ele tinha de jogar, e aí o extra-campo também, o Flamengo, claro, eu já era flamenguista, e acaba chamando a atenção vários aspectos, né? Mas aí, quando você tem 15, 16 anos, você começa a imitar, de certa forma. Eu via as jogadas dele, aquela pedalada que ele dava com a esquerda e saia pra direita, aquelas arrancadas pelo meio. Que de vez em quando ele acertava um, Não, né? pô, eu só não aprendi a fazer gol, que nem ele fazia aquele chute fora da área. Bora, só treinar e chutar, pô. Mas assim, é muito gratificante pra mim, cara. Sim, eu tive o prazer de vestir esse manto sagrado há muitos anos, né? E realmente quando a gente sonha em ser atleta profissional, a gente estava conversando ali um pouco antes dos bastidores, você estava me contando mais ou menos a sua preferência do salão, e depois a gente entra nesse detalhe. E com isso você estava, né, falando sobre se espelhar. Eu também já busquei um foco, né, como atleta. E quando você chegou e mencionou, cara, é muito gratificante tudo que você deixa de legado para uma juventude. Porque o que a gente busca é ser espelhado por uma criança. E para mim foi um prazer imenso, porque assim, não te conhecia pessoalmente, tinha mandado uma mensagem para você quando você machucou na Copa, véspera da Copa do Mundo. Eu falei, pô, Felipe, melhores aí, vou estar torcendo para você recuperar. E pô, você respondeu e eu fiquei super emocionado com aquilo, porque assim, é o carinho quando a gente tem e visualiza e sem saber desse teu lado, né? Que ele não sabia até então que ele era, né, gostava do meu trabalho. E quando você chega no Brasil e dá uma declaração ao vivo, né, que foi logo na tua apresentação, aquilo ali realmente me deixou emocionado, arrepiado.
E fico muito, muito agradecido, cara. E a partir dali, cara, já era seu fã. Né? Como homem, como jogador. E aí eu torci mais ainda pelo teu sucesso, porque pra gente que admira o futebol e tem esse reconhecimento, foi a mesma coisa quando eu cheguei pro Leonardo e falei a mesma coisa para ele, porque o meu estilo eu busquei do Leonardo. Tinha o Júnior, mas o Júnior quando saiu já era meio volante ali, o meio. E eu falei, pô, tem que me espelhar, não posso ser mais o Zico, pô, na lateral. Então foi assim mais ou menos, cara. Foi, então, muito obrigado também pelas tuas palavras, cara. Pra gente é muito gratificante. Daqui a pouco você vai ver muitas crianças com o teu nome, muitas crianças também se espelhando da forma de você jogar. Quando você ficar mais velho, ainda tem mais uns 10 anos aí pra você ficar mais velho. Não, mas o que ele falou, pô, eu também, né, fico emocionado de escutar isso, mas eu queria, quando eu tinha 14, 15 anos, eu queria ser o Atirson, né, eu queria ser aquele lateral que ele era, só que cada um não adianta, cada um tem a sua forma de jogar, cada um, né, e hoje eu sou o Felipe Luiz, mas com certeza ele me inspirou, e as jogadas que ele fazia eu tentava copiar. Claro que depois também tentei copiar o Ronaldinho Gaúcho, muito mais difícil, né? Muito mais difícil, mas então a gente tentava sempre se espelhar em alguém, mas como você falou, eu acredito que fica muito o que a pessoa faz fora do campo, né? O exemplo que ele dá fora do campo, porque eu vejo o meu filho, ele procura as coisas do Cristiano Ronaldo, então ele quer imitar o Cristiano, ele quer fazer as coisas que o Cristiano faz, então o que o Cristiano fizer para ele vai ser quase mais educativo do que as coisas que eu falo, né? Então, hoje eu entendo o poder que a gente tem também de poder educar as crianças aí, mas o Leonardo também foi outro, eu só vi ele, né, na Copa, assim, e tudo mais, mas com certeza temos um estilo de lateral diferente do que o comum aí no futebol. Então é uma... Mas você tinha uma arrancada, aí, você né? tinha aquela arrancada assim e continua tendo qualidade no passe, cruzamento. Então, antes assim, eu tenho várias jogadas, vários vídeos assim que parecido contigo, que Depois pegava você a bola manda. meio e saía. Mas depois com a idade você vai perdendo um isso não pouco tem de dúvida, força e aí você vai entendendo um pouco melhor o jogo, né? Não precisa, tem outras pessoas que fazem isso, então Sometimes when you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars above. Аплодируют Симеона, он может сам себе. Видели, как я поширил? Ну, иногда на самом деле он подначивает немножко и арбитров, и трибуны доводит. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. Com 13, 15 anos você começou a jogar campo e depois quando você foi para a Europa? Como foi essa tua ida para a Europa? Quem te indicou? Como é que surgiu essa... Então eu fui pro Figueirense com 14 anos e aí joguei infantil e daí com 15, né, 14, 15 infantil, aí depois juvenil. E já no último ano de juvenil, pô, a gente fizemos uma temporada excelente, tava o Muricy Ramalho lá como técnico do profissional. Até acho que você jogou contra ele lá pelo Flamengo, né, contra o Figueira. Foi em 2002. 2002. Não é isso, produção? A produção do Felipe Luiz estava ajudando a gente batendo papo ali sobre isso, né? Isso aí ele fez uma lista de jogadores que ele achava que poderiam ser úteis no profissional. E eu estava nessa lista. Aí o Figueirense também coincidiu com aquela época que o Diego e o Robinho ganharam o Brasileiro no Santos, né? Então eles subiram a molecada e eu era um deles, e aí acabei tendo a oportunidade já com 17 anos de jogar no profissional. Joguei 2003, joguei o Brasileiro 2004 e fui para a Holanda em 2004, né? O Ajax veio me Mas já jogando titular. Então, em 17, 2003 eu joguei o estadual, com 17 anos joguei o estadual inteiro como titular e o catarinense, né? E depois no Brasileiro comecei, aí o Figueiredo estava mal no rebaixamento, aí banco, joga um jogo, joga outro, espera, tal. Acabei jogando uns 10, 15 jogos, né, no Brasileiro. E já no segundo ano, sim, eu era titular. Com o Dorival Júnior, era o técnico do Figueirense. Fizemos uma temporada excelente. Deixei o Figueirense líder do Brasileiro da Série A. E foi embora. Fui embora. E agora voltei líder da Série A, né? Então... Esse negócio de ganhar, chegar na frente, ficar lá na frente, top, ganhar título é sempre muito bom, né? É maravilhoso. E com o Flamengo, né? Isso é especial. A gente vai entrar nesse detalhe já. Vamos só recordar que você estava me passando ali que você foi gandula no jogo que eu joguei. Flamengo e Figueirense, logo, né, depois aí com
você subiu pro Figueirense ali, você estava me contando que ganhava R$5 para... Como é que era isso então, aí? aí era uma briga, né? Porque no alojamento morava os juniores e o juvenil, né? Então tinha a panela dos gandulas, só vão 6 gandulas, né? 4 nas laterais, um atrás de cada gol e são R$5 aí pra comer um cachorro quente lá. E aí, pô, no jogo do Flamengo eu falei, pelo amor de Deus, esse tem que ficar. E eu fiquei na lateral ali pertinho pra te ver jogar. Aí depois do jogo batemos uma foto, ainda tem essa foto. Também, a gente vai registrar essa foto já depois, a gente vai mostrar essa foto. A gente até ficou mais bonito, né, com o tempo, né? Obrigado hoje. Não tem como, né? Eu não tinha como piorar daquilo lá, né? Mas foi emocionante ver de perto, principalmente os laterais, né? A gente impressionando o domínio da bola, como é difícil, porque quando você é menino, o estádio te impressiona. Aquilo lá parece que 30 mil, parece que são 300 mil, né? Então... Aí você vê um cara sem nenhum tipo de nervosismo, dominando a bola, indo pra frente, driblando. Então isso me chamou bastante atenção. Mas depois do jogo eu fiquei lá te enchendo o saco, tu não deve lembrar, mas aí consegui minha foto e tudo certo. Nada, que foi um prazer imenso. Eu sempre tentei dar atenção a todos os torcedores. E quando a gente tem uma criançada, a gente atende ainda com mais alegria e feliz de realmente ter conseguido registrar essa foto quando a gente estava jogando profissional e você iniciando com um desejo, um sonho de ser jogador. Naquele momento você sonhava em ser jogador do Flamengo, mas foi para fora. Você fez normalmente a trajetória todinha ao contrário, inverso, né? Porque você foi para a Europa muito, muito jovem e se adaptou muito bem também, né? Você ficou quanto tempo na Holanda? Na Holanda 1 ano, mas eu fiquei 15 na Europa, né? Mas eu sempre quis ir jogar no futebol europeu. Eu entendia que aquilo era o melhor. Realmente eu acho que poderia ter esperado. O Flamengo não era o meu... eu sabia que não estava como é que fala assim, preparado para jogar no Flamengo naquele momento. Mas talvez eu poderia ter dado outro passo antes de ir para a Europa. Eu chegaria na Europa com um pouco mais de nome, né? Eu passei eu perdi nessa transição aí 3, 4 anos até conseguir. Porque você saiu jovem e nessa transição ainda, ela do profissional, dos juniores profissional, ela tem que ter um pouco mais de tempo, né? E quando você muda num país que você é adaptado, que é o Brasil, você ainda tem uma facilidade de você não queimar a etapa. Você acabou queimando uma etapa indo para o futebol europeu. Então eu acho que a dificuldade do início pode ter sido por ser jovem também, né? Mas tem uma coisa que acontece, né, Tirso? Tu sabe que quando a gente é jovem, com 17, 18, 19 anos, a gente acha que a gente já ganhou um campeonato catarinense, já achava que já tá lá em cima. Eu já achei que já poderia parar de jogar, que era o craque, né? O top. Então eu cheguei na Europa sem humildade. Eu cheguei lá achando que eu ia ser que eu ia jogar sempre, que os caras eram ruins, que eu ia arrebentar. E cheguei lá e não joguei nenhum jogo no profissional. Na Holanda funciona de uma forma diferente, né? Quem não joga no profissional desce no time B, entre aspas, né? No Young, lá que eles chamam, Young Ajax. Daí joguei toda a temporada nesse Young, porque em vez de querer aprender e tentar me adaptar, eu queria que eles se adaptassem e entendessem o que eu estava fazendo lá. E cabeça pequena, mas daí eu entendi um pouco mais. Depois eu fui para a Espanha, depois de lá, né? Fui pro Real Madrid B. E aí eu entendi que não era nada, absolutamente nada, que eu tinha que ralar para conseguir ser, porque eu não tinha feito nada. Quando você passa um ano sem jogar, você começa a valorizar as coisas, né? E foi o que aconteceu comigo. Até bom, assim, desse lado do teu entendimento, porque normalmente quando você não é aproveitado ou não vem jogando, você quer logo voltar para o Brasil e tentar recuperar aqui no Brasil o teu espaço. Você manteve com personalidade, né, com empenho ali, o teu sonho. Ah, sim, sim. E depois ali do Real Madrid B, você já chegou, e como é que foi essa adaptação até chegar no Atlético de Madrid? Então, daí do Real Madrid B eu fiquei 1 ano, aí eu fui pro La Coruña. Eu só fiquei 1 ano no Real, eu não quis ficar lá porque era o time B, e eu sabia que eu não ia ter chance com o Roberto Carlos lá, né? E acabei escolhendo ir pro La Coruña. O Roberto Carlos, ele foi malvado com muitos laterais, né, Roberto Carlos? Brincadeira, hein? O cara ficou 12... Não dava brecha pra ninguém jogar, acho que ele ficou uns 15 anos aí, monopolizou o mercado. Ele foi difícil de tirar ele ali. Ganhando todos os títulos, né? Mas, monstro, né? Um monstro. Não, a gente brinca, mas realmente é um cara... E como pessoa também... sensacional. Um cara sensacional. Ele me tratou sempre muito bem, então... E aí eu fui pro La Coruña, achando também que o La Coruña ia me dar a possibilidade de deslanchar, mas eu cheguei no La Coruña que tava
vamos dizer, era aquele super depro do Djalminha e tal, e estava naquela transição já de caída, né? Que já vendeu os jogadores, estava sem dinheiro e tal. Mas, por outro lado, eu tinha a oportunidade de jogar na primeira divisão da Espanha. E aí foi onde eu comecei a jogar e fiquei lá 4 anos, né? Mas sempre um passo atrás para depois dar 2 para frente. Só que quando você está num time grande como o Flamengo, você normalmente abre as portas para todos os times grandes do mundo. Mas quando você está no La Coruña brigando pelo rebaixamento, para entrar na Europa League, ali 10º, 7º, 8º e tal, então é mais difícil você ir para time grande. Então eu tive que ficar 4 anos, fazer temporadas lá, uma melhor que a outra, para conseguir ir para o Atlético. E fui para o Atlético, né, também. O Atlético foi, eu acho assim, a tua passagem no Atlético ela foi maravilhosa, né? Você pegou ali um período sensacional, né? Eu entendi no Atlético que era importante, muito importante você fazer história num clube. Porque, claro, eu estava de galho em galho. Era no Real Madrid, um dia no La Coruña, um não sei o quê, no Ajax, Figueirense e tal. Você ficou passando, né? Eu não tinha raiz, né? Eu não era, por exemplo, o Atirson do Flamengo. Todo mundo sabe que o Atirson, jogou em outros lugares. Mas o do Flamengo era referência. Então eu falei, aqui no Atlético eu posso fazer história no clube. E ser respeitado no clube. Talvez a nível mundial, quem joga no Barcelona e no Real Madrid tem mais nome. Mas num clube é difícil também você fazer história. E aí eu tive também a sorte de ficar na época mais, como é que fala, exitosa, né, da história do clube. Foi maravilhoso que a gente viveu lá. 8 anos, eu fiquei lá 4, aí fui um ano pro Chelsea e depois fiquei mais 4. Então... Como é que era o Simeone? Então no primeiro ano quando eu cheguei lá ele não tava, aí a gente fez uma temporada assim irregular. Aí no segundo ano contrataram um outro treinador, começamos bem, mas depois muito, muito mal. E aí ele veio. E aí quando ele veio, a gente entendeu o que significava o correr para o companheiro, o que significava se doar para o time. E aí eu entendi, vaidade de lado, todo mundo, um grupo de homens pelo mesmo objetivo, focado para ser campeão, para ganhar jogos contra time pequeno, todo mundo defendendo dentro da área. Isso faz a diferença. Quando todo mundo do time entendeu que a gente tinha que correr para a equipe e não para ser vendido, para renovar contrato, todo mundo conseguiu melhores contratos, títulos e conseguiu ser vendido. Começou a vir, né? Uma sequência de coisa boa, né? Mas a partir do momento que ele chegou. Mas o que ele fazia? Treino ou papo, ou vestiário, aquela coisa de... Então, ele é um cara que é muito intenso no dia a dia, ele treina e tudo mais, só que a forma que ele tem de se expressar dos mínimos detalhes, a forma que ele vibra quando você rouba uma bola e tudo mais, isso te contagia. Ele é um cara que contagia o dia a dia, né? Eu peguei a mudança dele, porque ele chegou do centro de uma forma e agora ele é totalmente diferente. Né? E todos os técnicos eles se reinventam, mas é um cara assim que me ensinou muito. Eu tenho muito, muito a agradecer ele por tudo que ele fez por mim. Obviamente que tivemos momentos de briga, como tudo normal, né? Todo técnico, o jogador tem momentos melhores ou piores, porque a gente não sempre joga bem. Sim, normal. E aí a gente acha que é culpa do técnico, mas nesse ele foi importante porque ele fez essa transição toda, né? Tanto no elenco, fez essa mudança toda, mas eu acho que ele também foi importante para a tua ida para a seleção, né? Porque começou a fortalecer, né, esse espaço, lógico, o teu talento, o teu esforço, tudo, mas você entender também que buscar isso, né? Porque a seleção ela é um lado diferente, né, do nosso clube, né? Você é convocado, você vai lá, faz a tua competição e volta. Ninguém tem contrato com a seleção. Exatamente. Né? É difícil. Eu pensava, quando eu for para a seleção eu tenho que arrebentar. Mentira, você não tem que arrebentar na seleção, você tem que arrebentar no clube. Se você arrebenta no clube, você vai para a seleção e aí lá você vai ter continuidade e você vai acabar arrebentando. Né? Exatamente. E aí, também entendi, mas ele falou para mim, quando no começo não ia convocado de jeito nenhum, não ia nunca. Acho que era até humano, técnico, né? Ele estava até preparando Olimpíadas, tudo aí, ele falou, por que tu não vai convocado? Tu nunca é convocado? Aí eu falei, não sei, estamos bem, estamos sendo campeão aqui, tudo aí. Ele falou, calma, vai ter que ir, ele vai ter que te convocar, não tem jeito. E no final, como ele falou, né? Se você está bem no clube... mas é um cara diferenciado realmente, porque ele ficou preocupado e até entender qual era o motivo de você não estar sendo chamado. Porque assim, é um cara argentino, né? E você vê a preocupação com um brasileiro, ou é porque ele gosta mesmo do que ele faz e procura também entender o seu lado. Muito legal, cara. Não, é isso.
você se expressar, né, em relação a isso, porque normalmente você não tem não você, né, o sentido de gratidão, pô, isso é muito legal, cara. Não, ele tem muito isso, né? Ele pensa, e é o que eu falo, e ele faz você se sentir importante. O técnico, são vários, eu acho que detalhes, né? Todo técnico tem uma forma diferente de pensar o futebol, mas o cara que consegue chegar lá dentro da tua alma lá e conseguir fazer tu correr mais por ele... Por ele é diferente, porque ele consegue tirar algo a mais, né? E você vem com tudo, né? Com todo esse ano todo, títulos europeus, teu contrato terminando com o Atlético, e surge a possibilidade de vir para o Flamengo. E porque teve uma demora, não teve um... Teve qual foi o... Porque assim, eu acompanhei, mas jornal a gente fica sempre em dúvida do que realmente a gente sabe da verdade. A não ser que você tenha um contato direto com um empresário que você busca saber, mas você não vai ficar perguntando ao empresário também o que está acontecendo. Claro. Tava doido que fechasse logo, né? Porque né, o René é muito bom, né? O René. Só que ele tem um lado mais defensivo ainda, né, do que apoio. Então, assim, a gente estava querendo aquela com intensidade das laterais. Aí quando fechou com o Rafinha, eu liguei pro Rafinha, e aí, é verdade? Ele falou, Eu falei, pode ficar aqui, daqui não sai nada. Eu escutei no canal, não falei nada ainda. Aí falei, a gente tava com a possibilidade de vir Felipe Luiz. Aí falei, aí sim, fica, né, tanto na parte defensiva e ofensiva, até porque toda a trajetória de vocês, né, como atleta. O René, eu acho ele muito bom, mas precisava ainda de um complemento maior. E aí foi com a chegada. E é bom, assim, porque no fundo, assim, eu e o Rafinha, a gente se completa. O Rafinha é muito mais profundo do que eu jogo mais por dentro. E o René também é muito parecido comigo nesse sentido. Então é bom porque o grupo ele é completo, entendeu? Isso faz o time ser campeão. Mas foi uma decisão muito difícil, sabe? Porque, sabe, né, artista? Não é fácil Europa, você né? escolher, vou voltar pro Brasil, no clube com mais pressão de todos, a torcida mais exigente de todas. Vamos lá, vamos para esse desafio. Isso é uma coisa muito difícil, né? Então, aí foram vários dias aí pensando e entendendo um pouco como funciona o mercado. Eu estava no mercado, tinha outras ofertas, então eu queria depois só me focar na Copa América, não quis negociar com ninguém. E esperei, e acabei perdendo oportunidades que eu talvez teria aceitado se eles tivessem me esperado até depois da Copa América. Não foi o caso, e aí quando acabou a Copa América, aí tinha aquelas ofertas na mesa ali, aí minha esposa falou pra mim assim, lá no Flamengo você vai ser importante. Ela é espanhola, né? Ela é espanhola. Olha o entendimento dela, hein? Qual o nome da tua esposa? Patrícia. Patrícia, mais uma vez, ó, Moisés e Patrícia, muito obrigado, hein? Não, mas assim, eu até fazer um complemento que eu acho muito legal, que a nossa cabeça, ela gira o tempo todo em cima de pressão, em cima de decisões. A gente toma decisões todo o tempo, dentro de campo e fora de campo, né? Aconteceu comigo parecido, e assim, eu estava na Portuguesa, eu estava no Brasiliense, fui para a Portuguesa, assinei um contrato, só que eu tinha um problema no joelho. E aí quando eu cheguei, fui fazer exame, o médico perguntou, pô, você fez alguma cirurgia? Eu falei, fiz no joelho. Vamos fazer uma ressonância. Normal, você chega no clube, você faz todo... Fui fazer, não, a gente não assina um contrato, não sei o que, você está com um problema. Eu falei, não estou com problema. Eu operei só, eu estou bom. Eu joguei no Cruzeiro, joguei na Juventus, joguei não sei o que, não sei. Não, mas você não pode. A gente vai fazer contrato de risco contigo, porque teve um jogador que passou aqui, e ele estava com um problema e ele... Falei, não, mas olha só, eu não tenho nada porque eu sou jogador. Não, mas eu não sei o que, aí eu liguei para minha esposa, eu estava muito brabo. Falei, não quero mais jogar, não sei o que, não quero jogar na Portuguesa. Aí a minha esposa me ligou e falou assim, tá, mas você vai ficar em casa? Porque você já saiu lá, você rescindiu o contrato onde você tinha. Não vai fazer nada, você vai e você tem algum problema? Você sabe que não tem. Vai lá e prova para eles que você não tem nada a ver. Então, assim, a tua esposa, ela foi fundamental, porque ela tá com a cabeça fria e às vezes alguma coisa tem uma visão, Deus toca no coração. Muito legal. Não, pô, essa história aí é difícil, uma decisão difícil também, né? Porque, pô... Pô, os caras estão com dúvida de mim, né? Isso é uma coisa que também dói por dentro, né? Mas o que mais também me motivou foi que o Flamengo, eu senti o interesse real, sabe? Eles visitaram, eles viajaram lá, o Brasil, o Bruno, eles viajaram lá para conversar comigo, para entender o que eu queria.
e tudo mais. Pô, Qual era o teu projeto, né? isso. E aí eu expliquei tudo, eles também explicaram tudo que o Flamengo estava passando. E aí casou, entendeu? Eu falei, não, é aquilo que eu quero. Assim, Mas foi bem bacana, né? Porque assim, o interesse do clube em mostrar não somente por telefone, alguma coisa, ele sentar e sentir realmente a vibração, que isso, tanto da tua parte quanto da deles, né? Do Braz, principalmente, que é um cara que já tinha vivenciado o Flamengo de 2009, campeão, um cara que conhece muito bem o clube, e trazer todas, né? Botar todas as cartas na mesa. não é fácil, mas eu acho que é importante, porque você se sente, eu acho que o jogador, né, muitas vezes é o que a gente quer, se sentir bem no lugar, pode ser no Alasca, mas se você está feliz, se você está jogando, o lugar fica maravilhoso, não pode ser no Rio, pode ser onde for. E aí foi o que eu senti um pouco isso, né? Eu senti esse interesse real, eu senti que o Flamengo tá me querendo mesmo. Os outros clubes, sim, e tal, tem um interesse, tem uma oferta aqui e ali, mas o treinador não liga, não sabe, não. Então, aqui não, aqui eu senti esse interesse real. E aí, depois eu falei com o Jorge, né, nesse meio tempo aí. Você já conhecia ele, não? O Jorge Jesus? Então, eu conhecia de jogar contra, né? Eu já tinha jogado contra ele e daí conhecia de ver o Benfica e o Sporting, todos um cara muito famoso lá na Europa, né, em Portugal principalmente. E aí eu conversei com ele, entendi e falei, vamos embora. Chegou aqui, chegou Jesus, graças a Deus, hein, Jesus. Chegou Jesus, aí, pô, veio você, Marinho, que, pô, se fosse, assim, até o mérito, lógico, do centro de inteligência do Flamengo em buscar um atleta, mais, lógico, o dedo do Jesus em trazer o Marinho, né? Aí trouxe o Gerson e o Rafinha. Aí montou ali a parte defensiva, né? Porque já tinha o Rodrigo Caio, para mim, um monstro também. Então, resumindo, ele montou aqui o que do meio para frente o time já tinha um time já equilibrado, já tinha um esquema montado. E Jesus realmente chegou e conta dele aí, porque tô doido para conhecer. Caramba. Tô doido para entender o Jesus, cara. Deixa eu fazer uma entrevista com ele, cara. Você vai gostar. Fala para ele especial. Será que ele me dá essa moral? Jesus, você aceita o meu convite? Pô, vai ser um prazer imenso, cara. Porque assim, na verdade, não só como o que ele fez, né? De trazer toda essa metodologia, toda essa intensidade, mas ele traz uma coisa de ser humano, a preocupação. Ontem na entrega, no encerramento do Brasileirão, uma coisa que eu estava reparando, né? Todas as pessoas que subiam no palco para receber, nenhuma delas tinha ido no apresentador. Né? Cumprimentar que é natural, pô. E aquilo estava me chamando a atenção de uma forma que eu achava que o cara tá te chamando, você vai ali, é 2 passos só. E quem fez isso? Eu e minha esposa falando ali, conversando e tal. É um cara sensacional, é um cara que realmente ele tem a leitura de um monte de coisa. E aquilo me chamou a atenção de uma simplicidade. Que ele só fez um cumprimento, cara, que eu achei aquilo ali sensacional. Fora, lógico, né, tudo que ele fez aí pelo Flamengo, né, de tanta gente dando porrada nele, e ele ali quieto na dele, fazendo o trabalho dele, até que ele consegue expor algumas coisas. Pô, e realmente Jesus. Ele é diferente. Por exemplo, assim, antes de vir pra cá, eu tava conversando com o Diego, né, com o nosso capitão. Ele é muito meu amigo, um dos meus melhores amigos aí do futebol. Legal. E joguei com ele no Atlético, a gente tem uma amizade muito forte. E ele falou pra mim assim, porque eu falei pra ele, pô, Diego, por que o Flamengo, com o ataque que tem, por que não fecha 2 linhas lá de 4, bem fechado, e vai no contra-ataque que vai ganhar? Porque o ataque que tem, Bruno Henrique, velocidade, habilidade. Faz 1-0, fica defendendo. Ele não dá. No Flamengo não dá. Aqui a torcida exige que você ataque o jogo inteiro, que você vai recuperar a bola, que eles gostam de fazer gol, de não parar, não sei o que e tal. Quando ele me falou isso, eu falei, pô, é a filosofia de um clube. O clube já tem filosofia. Isso aí. A torcida tem uma filosofia, é o que eles gostam. E aí, não sei, né, com certeza foi pensando nisso, mas... leitura do Diego, porque realmente o Flamengo sempre foi isso, é isso aí. E aí veio o Jesus, que é isso. Não é porque ele veio pro Flamengo ele faz isso, não, ele fazia isso no Benfica, fazia isso no Sport, fez isso em todos os lugares que ele passou. Um cara que quer recuperar a bola, quer ter a posse de bola e quer agredir o adversário. Então, cara, é muito a cara do Flamengo. É assim, lógico, você é um treinador europeu, né? Tem a sua mentalidade europeia, tem a sua intensidade, porque o nosso trabalho no Brasil tem aquela coisa do brasileiro ser um pouco mais preguiçoso. E, pô, nos primeiros treinos dele, que a gente escutava, é que ele
chamava a atenção, que ele gritava, que ele vinha, corria com os caras. Pô, e você vê realmente a preocupação do cara logo no início, né? A intensidade dele. Não, ele é muito intenso no dia a dia, nos vídeos, e toda a maneira que tem de corrigir, cara, é uma coisa assim que chama atenção. Só que a gente sabe que também é o jeito dele. Uhum. E sabendo isso, pô, cara, fora do campo esse cara tem um coração do tamanho de um... Pô, o que ele fez ali também de doação logo depois da vitória, né? Do título, Ah, sim. demonstrando para todos os brasileiros, né, que ele ganhou, ele já doando para o Hospital do Câncer. E outra, depois ele chamou o pessoal da cozinha, os Legal. faxineiros, tudo pra ir no jogo. É um cara especial, um cara, Isso, cara, um cara diferente. É a cara do Flamengo, eu tô falando, ele é a cara do Flamengo. Por isso que as coisas dão certo, né? No final das contas também, quem que são os próprios ídolos do clube são os que depois voltam e fazem o clube ser grande de novo, né? Os ídolos do clube são os caras que se identificam com o clube, os caras que ajudaram o clube, são os que acabam voltando e fazendo história de novo. Então por isso que ele é um cara que deixou a marca dele aqui. Vou falar de Libertadores. O brasileiro, eu acho que ele foi encaminhado ali, já né, conseguindo encaminhar aquela trajetória ali, o time já foi ganhando pontos, o adversário perdendo, ganhou o confronto direto, e aí teve a distância, já estava mais pronto para ser campeão brasileiro, né? E conseguiu até com algumas rodadas de antecedência. Mas a Libertadores, cara, que era o sonho do torcedor, era o sonho do Flamengo, há 38 anos o Flamengo não ganhava. É uma competição, lógico, eu não comparo com a Champions, né? Porque a Champions tem um glamour espetacular por tantos grandes clubes europeus jogando essa competição. Mas é uma competição diferente, né, cara? Porque jogar com os irmãos também não é fácil. Eu acho assim que você jogando no Bayern de Munique, no Bayern, vamos lá, no Real Madrid, no Barcelona, na Juventus, sei lá, num time assim desse porte, se você jogar 10 anos, você vai ganhar uma, duas, se você tiver sorte. A Champions é assim, né? São todas equipes gigantescas jogando o melhor futebol do mundo. Mas a Libertadores você pode jogar 30 anos no Flamengo, como passou, 38, você pode não ganhar. Você pode jogar, talvez, o River ganhou ano passado, mas pode ser que agora jogue 20 anos no River e o River não ganhe, porque é muito competitivo. Os campos são muito diferentes, as viagens são longas, os estádios são complicados, diferentes, tem tudo. A atmosfera é diferente, né? Também a eliminatória da Copa, né, de seleções. Sim, muito é muito difícil, parecido. Muito difícil, muito complicado jogar a eliminatória. Então, ganhar a Libertadores tem um mérito, cara, tremendo. Sem dúvida. Agora, claro, o glamour da Champions, né, não tem nenhuma comparação. Bom, mas assim, olhando pelo confronto que foram se desenhando, o Inter teve ali um confronto difícil, né? Mas ninguém imaginava, ninguém esperava aquele 5-0, no 5-1, 5-0 no Maracanã contra o Grêmio. Até porque o time do Grêmio eu achava um time mais preparado do que o Inter, um time muito próximo com os métodos de jogo com o do Flamengo. Os jogadores que também têm o último terço muito bom, que é o Cebolinha, Luan e outros, assim. Eu fui no Maracanã esse jogo, né? Tava numa expectativa enorme, e quando foi saindo os gols, cara, aí 5 foi... Foi muito bom, muito bom. Realmente no começo do jogo foi um momento complicado, assim, porque eles apertaram bem e tudo e tal, a gente não conseguia ser jogando. Mas aí, a partir do momento que o Everton Ribeiro pegou a bola e driblou primeiro, porque eles marcam muito nome a homem, eles quebramos a linha, aí nós empurramos o Grêmio pro campo deles, e aí eles começaram a ter dificuldade. E aí foi o primeiro jogo que a gente foi forte na bola parada, assim, fizemos acho que 3 gols de bola parada, e foi assim, talvez não foi massacre, né, mas porque no primeiro jogo no primeiro tempo, foi o nosso melhor primeiro tempo. Ali eu acho que ali era para ter sido mais do que até no Maracanã. Pela intensidade, pela forma de jogar, parecia que estava no Maracanã jogando no Sul. Mas eu falei, é muito importante às vezes, né, numa semifinal você falar, faz 2-0, tá bom. Não, é importante você fazer todos os gols que der para fazer, porque também impõe respeito lá no outro lado, na outra semifinal, né? E o cara que chega na final fala, pô, o Flamengo vem de fazer 5-0 no Grêmio, que foi campeão 3 anos atrás. Sim. Então, tudo isso aí tem
uma história, eu acho que a história se desenhou pra gente, até mesmo como foi a final, né? Sim. E graças Pô, a Deus. e assim, olhando assim, passamos, a torcida já tava eufórica, tava feliz, empolgada. Pô, eu, pra falar a verdade, como torcedor, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, de ansiedade. Eu peguei minhas 2 filhas, minha esposa, e falei, vambora, vamos assistir aonde? Vamos assistir com meu pai. A minha esposa falou porque tem problema no coração, não sei o quê, vamos ficar perto dele. E fomos pra lá. Chegando lá, cara, antes de, né, no caminho, cara, aquela adrenalina, pô, do horário, eu falei, cara, foi um momento assim único. E você via a torcida toda levando vocês pro aeroporto, né, cara, aquela nação, né, cara, levando, caminhando lá. Sensação, né, alegria. Eu vivi isso no Atlético, né? Esse apoio da torcida no aeroporto, mas não tem nem comparação. Não tem comparação. A torcida do Flamengo é gigantesca, uma coisa assim que não tem explicação mais. Por isso que é mais especial ainda, entendeu? Por isso que eu acho que eu não trocaria por nada no mundo que eu vivi aqui, por causa que, claro, a Champions é a melhor competição, mas pelo Flamengo, ganhar pelo Flamengo é um sonho. Sem dúvida. Qualquer título. Ainda mais que a gente tudo. torcendo, né, pelo time que você torce. Sim, isso aí sim, não tem preço. Quando falam, título do Flamengo, isso aí é mais ou menos o título, né, que você, é reconhecimento, né. Pô, e a gente chega na final da Libertadores, aí, pô, chegamos lá, bola rolando, bicho comendo, eu nervoso em casa. Vai, os argentinos vai lá, os irmãos, faz 1-0, cara. 70 minutos, cara. Não foi, no meu ponto de vista, né, você pode até discordar, não foi um jogo espetacular do Flamengo, não foi o jogo que o Flamengo tinha intensidade, muito nervosismo. É o que eu estava sentindo dentro de casa, né? Pelo fato de todo o contexto de chegar na final e o gol do adversário ter saído da forma que saiu rápido, né? 15 minutos é rápido. E aí você fica ali martelando e o time não conseguindo. Cara, tô errado ou tô certo? Não, aí? Não, se quiser eu falo. O que a gente sentia no campo? Eu não senti nervosismo, porque assim, o nervosismo ele gera ansiedade. E a ansiedade você acelera as ações, né? A gente não estava acelerado, a gente estava num ritmo mais lento, mas primeiro, mérito do adversário. Sim, lógico, que eles fizeram uma marcação diferente, isso mas também. Não vai, talvez, parecer desculpa, né? Mas o campo atrapalhou demais. Sim. O campo estava muito seco. E pro nosso jogo atrapalha. Nosso jogo é campo rápido, bola. Sim. E não sabia, é uma coisa que a gente olhando não sabe. É uma pena que a final da Libertadores seja num calor daquele lá, 3 horas da tarde em Lima, tava quente, tava abafado, o campo tava seco. Pô, a final da Champions é à noite, o campo molhado, um tapete, né? Isso é talvez para melhorar para as próximas, né? Mas foi o que aconteceu e nós não conseguíamos em nenhum momento entrar no jogo, tá entendendo? E tomamos o gol e a gente não conseguia entrar no jogo, não conseguimos ser sólidos, não conseguimos... Pô, foi talvez o meu pior jogo desde que eu tinha chegado no Flamengo aqui. Eu não vi nada disso, eu só vi assim, tirando mas foi, eu não tenho vergonha de dizer porque a gente não conseguia, eu não conseguia em nenhum momento entrar no jogo, pegar a bola, comprar o jogo, porque o jogo estava truncado, você pegava na bola, eles vinham, faziam falta, não deixavam circular, então, como falei, primeiro, mérito deles, segundo, o nosso, talvez, a gente não estava entendendo que não era aquele jogo que tinha que fazer, a gente tinha que talvez ser um pouco mais direto, e terceiro, tanto é que o segundo gol veio assim, um lançamento, né, e deu o gol, mas eu já tinha perdido uma final no último minuto, e a gente não viu o tempo do campo. Não sei se vocês, né, da arquibancada ou da televisão dá para ver o tempo. Da televisão claro que sim, mas a gente do campo a gente não estava vendo o tempo. A torcida ela tapava uma parte do placar e eu não sabia quanto faltava. E aí falei, vamos que dá. E todo momento tentando, empatamos o jogo. Aí eu olhei pro banco assim, comemoração, tal. Falei, cara, vamos lá agora, tal. Aí 2 minutos depois, gol. Aí eu olhei pro banco e falei, quanto falta? Pensando que faltava 20 minutos. E aí eles falaram, acabou. Eu falei, olha que maravilha. Sensacional. Maravilha, tá vendo o nosso pior jogo da temporada. Exatamente. O destino quis dar esse título pra gente. Então, às vezes. Não, mas eu acho que às vezes se jogasse de repente tão bem como vinha jogando, de repente não ganhava. Não, então, assim, eu prefiro jogar horrível exatamente. Ó, nesse aspecto ali, naquele jogo, que é um jogo de mata-mata único, era importante vencer. Não importava como, o importante era vencer.
E realmente foi o que eu sentia. O time não estava jogando bem, não conseguia entrar no jogo, o adversário, o mérito, tirando espaço, diminuindo, porque assim, a intensidade do adversário na marcação era a mesma que o Flamengo fazia, e o Flamengo no Campeonato Brasileiro não tinha sofrido nenhuma dessa pressão de intensidade na marcação, diminuir, a bola tá ali, você diminui todos ao mesmo tempo, porque o brasileiro ela é diferente, ou marca lá em cima, marca lá embaixo, mas era o único time que eu vi que fez isso com intensidade. Sim. E aí entra mérito da leitura de jogo. Aí, mesmo não jogando bem, o Diego, quando entra, ele entra com uma leitura de jogo sensacional, cara. Porque na bola que o Prato tenta meter no meio, ele tá fechado, tá focado, a bola não passa nele. Porque ele tá ali fechando a linha de passe. E volta no Prato. E o outro que tá atento na jogada é o Arrascaeta. No mesmo lance, ele vai, os dois roubam a bola e dá a sequência do primeiro gol, né? Aí entra o segundo, lógico. O segundo gol. Não, aí a gente já sabia que ia ganhar o jogo. Porque aí a bola foi viajada, o Gabigol não tinha ganho nenhuma bola dessa viajada, a bola viajava, o zagueiro não estava tirando todas. A única bola que ele consegue, que eu até brinco e gosto de brincar, que ele viu o Gabigol e fala, quero ver o gol de Gabigol. Como é que o Gabigol faz gol? Pô, ele ajeitou certinho para a perna esquerda dele, eu acho que ele perdeu o senso do espaço, né? O campo seco atrapalhou o zagueiro, zagueiro, né? Que a bola pode ver, a bola quicou e ficou. E ele calculou como que a bola ia quicar e passar. Aí ficou, ele foi, cabeceou meio assim, tirando a bola, gol, acabou. Bom, mas foi sensacional, né? Cara, enfim, lógico, obrigado, parabéns pelo título, cara, eu feliz da vida que deixou a nação toda feliz. E realmente a história toda de contexto que o Flamengo proporcionou pra gente, como torcedor, foi única, né? Foi. E agora, assim, passou isso, né? Esse ano vai ficar marcado, épico na nossa vida, né? Tanto brasileiro e o Libertadores juntos foram só mais um, acho que o Santos foi campeão. E aí agora vai vir, né? O Carioca em si, pô, a Tríplice Coroa, mas eu vou contar como Tríplice Coroa Mundial, tá? Eu não vou contar o Carioca como Tríplice não, vou contar o Mundial. Porque, pô, né, o Mundial já é... Pô, assim, é realmente uma trajetória maravilhosa. É lógico que tem um desgaste grande da temporada, vai pegar um adversário que você conhece muito bem, né? Por ter jogado muitos anos na Europa e principalmente contra esse treinador que também tem uma metodologia bem interessante, o alemão, né? O que você espera para... Lógico, tem que passar do primeiro jogo, mas olhando a gente pensa, você... Né, o primeiro jogo não vai ser fácil, a gente já sabe disso, mas, bom, vamos falar da final. Né? A final, uma hipotética final contra o Liverpool, seria um time que está acostumado a jogar junto, eles sabem que eles têm um time melhor, não tenho também vergonha, tem que ser humilde para saber reconhecer, eles estão jogando mais tempo junto, tem muita qualidade, tem jogadores muito potentes lá na frente, sabem se adaptar a qualquer tipo de situação, vão jogar e eles sabem também que eles são os campeões da Champions. Essa confiança ela ajuda, né? Então, mas um jogo pode acontecer qualquer coisa. Agora, se a gente entender e saber jogar a estratégia do jogo, né? Porque não vai ser um jogo como qualquer outro. Nós vamos e o povo brasileiro, o povo sul-americano vai entender a diferença que tem, porque existe uma diferença grande dos times europeus desse nível do Liverpool para os times da América do Sul. Os caras correm mais quilômetros, estão acostumados a um jogo muito mais intenso e tudo mais. Fisicamente são fortes, estão preparados, né? Então a gente vai ter que entender e usar nossas armas. Vamos botar a bola no chão, vamos jogar, mas também tem que saber sofrer. Nós, com certeza nós vamos ter que saber sofrer. Nesse jogo nós vamos sofrer. Como eu falei, um jogo, nós vamos ter que estar no nosso melhor dia, eles vão ter que estar num dia tão bom e ganhar nosso título para nós. Deus quiser. né? Mas sabendo que o peso tá com eles, entendeu? A gente sabe disso, todo mundo sabe disso, a gente quer ganhar, quer trazer isso aqui, mas realmente hoje a realidade é essa, né? Que o peso tá com eles, a pressão é deles. A gente vai lá para desfrutar desse torneio, para trazer, porque pra gente é muito importante. Sem dúvida. Pro Brasil, o Mundial é importante, né? Talvez para a Europa não tanto, mas aqui nós damos muito valor para essa, não tanto eu acho quanto a Libertadores, pelo fato da competição ser mais disputada, não é um torneio maior. E ali são 2 jogos, possivelmente nos próximos ainda vai ter aquele novo formato, né? Mas pra gente é muito importante e a gente fica nessa expectativa que você traga esse título pra gente, né? Deus quiser. Obrigado, Felipe. Pô, sensacional, cara. Como pessoa, como jogador.
Fico muito agradecido pelos elogios. Obrigado por ter se espelhado em mim, cara, que é Obrigado a muito você gratificante, né? por me dar o caminho do Que sucesso. isso, Deus que dá o caminho. Galera, esse foi o papo com o Felipe Luiz, que pô, recebeu a gente aqui na residência dele. Muito bacana. Obrigado mesmo pela moral, tá? Muito obrigado mesmo. Atirson, Tamo junto. tamo junto, né? Agradecer É aí. isso aí, obrigado. O Flamengo embarcando pro Mundial. Acredito, a produção, o vídeo deve ir sexta-feira pro ar, por aí. Flamengo embarcando pro Mundial. Muito boa sorte e, por favor, trazer mais um título pra gente. Deus quiser, Deus quiser. Obrigado. Prazer imenso falar com vocês, com meu ídolo. E Obrigado por muito tudo. obrigado. Que isso, que honra. E antes da Libertadores veio o Zico lá no CT, tá uma sorte, né? Estamos pegando agora um pouquinho. Que isso? Então, agora, Que isso, que alegria. vai dar. Poxa vida. Vamos tentar, vamos com tudo. Pô, Valeu, mais ou galera. menos. Obrigado pela moral, os parceiros, os administradores aí. Tamo junto.